Bom, gente, então concluindo aquilo que nós estávamos falando na primeira parte dessa aula, o Leandro lembrou bem o versículo da primeira carta aos Coríntios 11, quanto, Leandro? 11, 14, que diz que não é de se admirar que o próprio Satanás ele se transfigura em anjos. Olha aí. Então, por isso que Paulo falou, ainda que um anjo descesse do céu e vos anunciasse um outro evangelho que não fosse o evangelho da cruz de Cristo, deveria ser anátema ou maldito. Olha a sabedoria de Paulo, porque ele sabia que mesmo Satanás ele podia se apresentar na forma de um anjo. Então, nem tudo que se mostra como anjo é de fato anjo. Aí o Leandro também estava lembrando que alguém no serviço dele falou sobre o sábado, uma sabatista. E quem é que estava com você? O pastor. O pastor não soube rebater o adventista. Se ele tivesse recebido um estudo desse, com certeza ele ia dizer, mas cara, porque ele apresentou um versículo dizendo assim, olha, que deveríamos guardar o sábado, porque está na lei, usou o Antigo Testamento. Não, foi no Novo Testamento. No Novo Testamento? Qual o versículo que ele usou? Eu não lembro o capítulo nem o versículo. Tem um versículo no livro de Gálatas que o pessoal diz também se baseia com guardar os sábados. Aí o Leandro lembrou o seguinte, esse versículo que nós lemos hoje, poderia muito bem ser aplicado. Como é o versículo aí? Ninguém vos domine. Colossenses 2, capítulo 1, versículo 16. O que diz? Esse versículo que nós lemos diz o quê? Ninguém vos domine com pretextos, né? De guardar sábados, datas festivas, luas novas, tal. Então, Paulo, sabendo que naqueles dias já havia os judaizantes que tentavam fazer com que as pessoas guardassem o sábado, ele escreveu isso, olha. Alguém achou aí? Colossenses 1:16. 1,16. 2,16. Pode ler. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue pelo sábado e outras coisas. E outro versículo que pode muito bem ser aplicado para combatermos os adventistas. Qual é além desse? Aquele de Gálatas que caiu na provinha, como que vocês lá explicaram? Para que serviu a lei? Para nos dar dicas. A lei nos serviu de para nos conduzir a Cristo. Vindo, porém, a nova aliança, já não estamos mais subordinados ao aio, mas sim ao próprio Cristo. Então, a guarda do sábado está na lei. A lei serviu de quê? Só de guia para nos conduzir a Cristo. Vindo a nova aliança, já não estamos mais subordinados ao guia, mas sim a Cristo. Está vendo, gente, que tudo que vocês estão aprendendo já serve para vocês no dia a dia? Aí o Leandro já usou isso. Vão surgir situações na vida de vocês, de repente alguém vai perguntar, pô, eu vi um cara aí, um novo apóstolo na TV que é uma bênção, o cara está arrebentando, olha, o cara faz cura, milagres, expulsa demônio, está com a igreja quase em todo o Brasil já, e olha, o cara está com um programa na rede TV, rede nacional, é mais um apóstolo. E por falar em apóstolo, né? De onde surge essa onda de apóstolos, patriarcas? Já tem patriarca. Os caras não estão mais contentando-se com o título de apóstolo, já tem patriarca. Logo vai ter semideus, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, né? Vai ter isso aí logo, porque os caras não se contentam. Então, quer estar um acima do outro. E o que é um apóstolo na Bíblia? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o apóstolo Paulo. Falamos sobre o propósito dos evangelhos,
Agora, depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Escreveu 14 cartas, 14 livros. E nós vamos entender que até mesmo alguns desses livros, cartas do apóstolo Paulo, foram escritos até antes dos evangelhos. Sabiam disso? Porque aquilo que eu falei em umas aulas anteriores, que a Bíblia não está preocupada em nos apresentar uma ordem cronológica dos fatos. No Antigo Testamento a gente sabe que o livro de Jó poderia ser colocado até depois do livro de Gênesis. E no Novo Testamento algumas cartas do apóstolo Paulo poderiam ser colocadas até antes dos evangelhos. Mas por uma ordem didática, melhor ficou colocar os evangelhos e depois as cartas do apóstolo Paulo, porque algumas cartas foram escritas antes dos evangelhos. Alguém sabia disso? Poucos, acho que ninguém sabia disso, tá vendo? Como é bom fazer o Instituto Bíblico. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Então o apóstolo Paulo, esse cara tão abençoado que recebeu essa revelação de Deus, ele nos deu tantos ensinamentos, dicas, que ele é a pessoa mais importante na compreensão do Evangelho no Novo Testamento, depois de Cristo. Então eu vou passar esse vídeo para vocês entenderem um pouco sobre isso e relembrarmos o que foi falado na aula passada. Lembra que eu falei do propósito dos 4 evangelhos, para que cada um foi escrito, que Jesus está em cada um deles, visto cada um de uma forma diferente. Em Mateus ele é visto como rei, em Marcos como servo, em Lucas como homem, em João como filho de Deus, e cada um também é simbolizado por um animal. O leão em Mateus, o homem em Lucas, em João como a águia, em Marcos faltou um que é o boi, né? Símbolo do servo, da servidão. Esses 4 animais também são vistos no livro do Apocalipse, a revelação. E por que cada um dos evangelhos foi escrito, cada um tinha um público-alvo. Preste atenção nesse vídeo, que vai ser tipo uma recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada. Quem já ouviu falar do Caio Fábio? Quem? Eu. Já ouvi falar. Poucos, né? Esse Caio Fábio é uma figura um tanto polêmica. Eu conheço ele já há mais de 20 anos, quase 30 anos. Quando eu me converti, ele era o pastor mais conhecido no Brasil todo, era o pastor mais popular, pregava no Brasil e no mundo todo. Em 1998, ele teve uma queda, ele subiu muito, ele estava já no auge no ministério dele, só que ele caiu em adultério em 98. Foi muito criticado, foi muito combatido, e ele voltou a pregar depois de alguns anos. Muitas coisas aconteceram, e como diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fundou um movimento chamado Caminho da Graça, e todos os dias ele está ao vivo na internet. Quando eu tenho a oportunidade, eu assisto pela internet, o período da manhã todo ele está ao vivo, ele responde perguntas, ele fala sobre o Evangelho, e ele tem uma mente muito aberta. Ele é muito criticado pelo seu jeito de se vestir, pelo modo dele falar, linguajar, mas Deus deu a ele uma mente tão aberta, uma capacidade de raciocínio, de entendimento das Escrituras, que poucos têm. Então eu tenho aprendido muito com ele. E ele prega muito sobre contra-religiosidade, muito sobre a graça. Ele experimentou a graça de uma forma assim tão grande na vida dele. E quando vocês puderem, assistam pela internet. Eu vou passar o site depois, é vimvtv.com.br. E ele dá uma explicação muito boa que eu resolvi trazer para vocês sobre os 4 evangelhos. Então, sigam aí. Escrever. E aí depois o primeiro evangelho escritor de Marcos, bem curtinho. O evangelho de Marcos foi a base do evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus é o evangelho de Marcos expandido com os ensinos do Senhor, como os eruditos gostam de chamar de os oráculos do Senhor, que em Marcos não estão presentes. O Jesus de Marcos, que é um evangelho principalmente escrito para romanos,
Eu, como todo bom imperialista, pragmático, executivo, não tem paciência para ler, você vê que Marcos não tem genealogia, não tem nada disso. O João não estava interessado em Davi, nem Abraão, nem coisas dos judeus. Ele só tem pragmaticamente saber se aquela figura que nasceu na Palestina e viveu daquele jeito tinha condições de ser considerado filho de Deus. Então, genealogia de Jesus para um homem interessado em absolutamente nada. O de Mateus pega o eixo de Marcos, que foi escrito com base nas memórias de Pedro, e Mateus agrega elementos judaicos, porque agora o Evangelho de Mateus tinha a intenção de evangelizar judeus. Aí interessava a genealogia de Jesus, a relação com Davi, com Abraão, toda aquela história. Interessava Herodes, a matança dos inocentes, o cumprimento de profecias relacionadas a Jesus. Era interesse de judeus, não de gentios. Gentios não haviam saber de Isaías, de Jeremias, de Miqueias, de qualquer coisa assim. Era importante o Messias nascer para os judeus em Belém, para cumprir a profecia, ou qualquer outra coisa do gênero. Já o Evangelho de Lucas mesmo diz, como cientista, como médico, que ele fez uma acurada investigação dos fatos desde a sua origem, levando em consideração que havia vários evangelhos circulando, mas sem acurácia, sem a pertinência histórica da investigação das testemunhas oculares, das pesquisas verídicas, que é muito mito já começando a ser agregado. E Lucas, que era discípulo de Paulo, que era um cara pé no chão, que tinha aprendido com Paulo, de genealogias, tolices variadas, eram para ser deixadas de lado, porque em Jesus tudo isso era sombra do que havia de vir. Jesus era a compreensão de tudo. Lucas escreve no Evangelho com essa base histórico-científica, minuciosa, extraordinária, e a finalidade do Evangelho de Lucas é alcançar o mundo grego, que era um mundo muito mais sofisticado do que o judaico, mais sofisticado do que o romano, que era pragmático. Daí você vê que a genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão, porque os gregos estavam interessados na humanidade, os romanos estavam interessados na pragmaticidade, e os judeus só estavam interessados na semente semítica de Abraão. É por isso que a genealogia de Jesus em Lucas vai até o surgimento do primeiro homem, vinculando Jesus ao Filho do Homem, a raiz da humanidade. E você vê que é o Evangelho que mais trata de questões da misericórdia de Deus sobre os humanos na prática em Cristo, mais inclui os excluídos, mais lida, por exemplo, com o elemento herético, de transformar o samaritano absolutamente heretificado, por qualquer perspectiva teológica, no herói da história do bom mocismo, da misericórdia do mundo. E há uma quantidade enorme de outras coisas que eu não quero me alongar aqui. E o Evangelho de João não é uma cronologia. João que escreveu o Evangelho tentando, como Lucas, botar coisas em ordem, fatos em sequência. João deixa claramente dito que aquilo era uma mensagem. Era como se eu tivesse andado com Jesus e quisesse pregar uma mensagem e tivesse dividido a minha mensagem em 7 grandes pontos. Ele dividiu a mensagem dele em 7 milagres de Jesus. A saber, transformar a água em vinho, a cura do oficial do rei, o milagre da multiplicação dos pães, andar por sobre as águas, a cura dos cegos de nascença e a ressurreição de Lázaro. E enxertou cada um desses milagres com uma mensagem que fazia do milagre
um elemento que catapultava o conteúdo abstrato da mensagem que Jesus tinha pregado e que ele lembrava, mas ele não quis botar na ordem. Tanto é que a purificação do templo em João acontece lá no iníciozinho do livro, e a purificação do templo em Mateus, Marcos e Lucas é um dos elementos que deflagram as hostilidades em relação à morte de Jesus. Então João era um evangelho mensagem, mais do que uma narrativa histórica, cronológica, minuciosa. E o próprio João termina dizendo: olha, o que Jesus fez e disse, se a gente fosse escrever tudo, encadearia no mundo inteiro. Então é simples verificar a intenção de João no evangelho mensagem. É uma evangelização, é uma boa nova que ele está pregando, não uma construção histórica minuciosa e exaustiva. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Você vê que ele tem uma ênfase até o capítulo 9. Quando chega no capítulo 9, a ênfase muda de Pedro e dos apóstolos para Paulo, porque Lucas era o companheiro de Paulo. E Lucas reconhecia que os feitos apostólicos de Paulo, fora de Jerusalém, é que tinham gerado aquela virada que tinham transformado a fé em Jesus num fenômeno universal. Do contrário, a fé em Jesus teria ficado extremamente confinada em Jerusalém, teria virado uma religiãozinha judaico-cristã. Rapidinho, Paulo quebrou aquele ovo e expandiu aquilo para lugares impensáveis. E as cartas de Paulo? Algumas delas aconteceram antes de Marcos ser escrito, antes dos evangelhos serem escritos, tiveram comunicações de Paulo com comunidades. Não é aquela coisa, vou escrever uma carta planetária. Estava escrevendo uma carta para o Braulio, para Filemon, escrevendo uma carta para os irmãos de Laodiceia, Colossos, que estavam tendo problemas com invasão de gnósticos, com invasão de judeus aferrados à lei, querendo transformar cada novo convertido gentil, pagão, num clonezinho judaico, entendeu? Elas tinham suas coincidências. As pessoas não entendem o significado das cartas de Paulo porque não conhecem as questões históricas. Paulo não está dizendo, com referência à questão tal, eis a minha resposta. Ele só está dizendo que o Evangelho é. Agora, quem não sabe os contextos históricos, fica sem saber a pertinência importante do que ele estava dizendo. Ele estabelece correlação. Não, você tem que ter um pouco de ilustração de contexto histórico para entender essas vinculações bem claras, né? As epístolas de Pedro, as duas que estão escritas, são para os judeus que estavam na dispersão. Já era o pessoal que tinha saído de Jerusalém, estava morando muito longe já de Jerusalém, comunidades às quais ele quer alcançar. Ele diz que está escrevendo obras da dispersão. A epístola de Judas, o irmão do Senhor, foi escrita levando em consideração uma quantidade enorme de falsos pregadores do Evangelho, tipo esses que andam aqui entre nós hoje em dia, falsos apóstolos de Cristo, e ele relaciona a mensagem dele ao que tinha acontecido nos dias de Noé, quando os Belai Elohim tinham possuído as filhas dos homens e corrompido a natureza das coisas, associa ao espírito de Sodoma e de Gomorra, ao espírito da prostituição, que diz que esses caras, na semelhança daqueles anjos, lá no tempo do dilúvio, tinham cometido o mesmo pecado, que era deixar a dimensão e o domicílio da residência do Evangelho e quererem fazer uma travessia por uma coisa que não era Evangelho, na maioria das vezes era uma simbiose entre palavras cristãs e filosofias gnósticas. Já a carta aos Hebreus, até hoje não se tem certeza de quem escreveu. Tem gente que jura de pé junto que foi Paulo, a outros acham que pode ter sido Barnabé, que era também um indivíduo extremamente ilustrado, com grande conhecimento do significado da fé a partir da perspectiva dos judeus, e
como a carta foi escrita aos hebreus, que estavam deixando a fé e caindo nos ritualismos antigos, vamos chamar de uma convocação que eles voltem à originalidade do Evangelho, tinha que ter sido produzida por um indivíduo com uma consciência extremamente ampla do significado de tudo aquilo ali. As cartas de Paulo pastorais, tipo a Timóteo, a Tito, são cartas bem pragmáticas de instruções, já está preso. Elas carregam a lógica de um cara que está morrendo e que está com medo de que a coisa toda caia da desordem. De modo que daí eles se preocupavam com a indicação de líderes, de bispos, de diáconos, instruir a Timóteo como proceder, já que Timóteo era um cara extremamente tímido. Ele chama essa doutrinária. E herança de uma doutrina de aplicativos de condução comunitária. Só. Entendeu? Para a coisa não ficar aquela visão pentecostalismo doida de diria hoje em dia. Já a carta de Tiago, que é irmão de Jesus, é filho de Maria e de José, aí a carta do apóstolo Tiago, é uma carta de características universais, a gente poderia dizer que é uma carta de sabedoria. É quase um livro de provérbios no Novo Testamento, entendeu? E o Apocalipse de João, que tem aquela discussão se foi o João apóstolo, se foi o outro João, é uma irrelevância danada. Para mim, na minha pureza e simplicidade de fé, foi o João dos Evangelhos, velho, idoso, que escreveu a carta. Você foi, João? Para mim foi. Mas de Deus. Deus ninguém sabe, foi uma discussão. Mas, na minha juventude, eu queria dizer que era Paulo, de que é relevante. Pode até ter sido, mas é uma carta inegavelmente inspirada. Não te importa. Não. E as demais cartas que ficaram de fora, algumas de Paulo, são pena que a gente não tem. Carta que ele escreveu de Laodiceia, que deve ter sido uma carta da pesada, mas se perdeu. Você já teve acesso? Não, porque ela sumiu. A gente só fica sabendo da existência dela no Colossenses. Quando ele diz, a carta que eu escrevi a vocês, Colossenses, eu peço que vocês leiam como de Laodiceia, que é uma cidade bem vizinha. E aqui quando de Laodiceia, eu peço que seja lido. Para mim, essas são coisas relevantes que eu não sinto nenhuma falta dessas outras coisas que tem gente que gostaria que estivesse constando no Evangelho, porque também que pensa, pô, todo mundo sabe que eu detesto o que Constantino fez, a perversão que transformou a comunidade dos discípulos em cristianismo, que com a corrupção que Constantino instituiu. Mas não é porque Constantino tenha feito uma quantidade enorme de coisas ruins, que naquele período, só porque as cartas dos evangelhos foram reunidas naqueles primeiros concílios, que tudo tem que ser desprezado só por causa disso. Eu não sou desse tipo. Eu avalio o que é. Até o Evangelho faz isso. Quando se refere a Caifás, o sumo sacerdote, que diz, porque importa que morra um só homem pela nação e não pereça a nação toda. O Evangelho diz, sendo ele profeta, sendo ele sumo sacerdote naquele período, profetizou o que haveria de acontecer sem saber. Usou gente doida também para fazer coisa boa. Então, então não é porque o Constantino é vilão do cristianismo, fez um monte de coisa ruim, que o fato de eles terem agregado esses livros que hoje a gente tem aqui no Novo Testamento tem que ser uma coisa necessariamente ruim. Eu já li o Evangelho de Tomé, é uma bunda, é para deixar de fora dele. O Evangelho de Maria Madalena é uma porcaria. Os Evangelhos, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho suposto, são todos pseudo-epígrafes, não foram escritos por nenhum deles. Tem até a carta de Paulo de arrebatamento ao terceiro céu, uma porcaria de Pedro, de um monte de coisa, não vale, não coincide com a cristalidade, com a pureza, com a beleza,
com a simplicidade, com a leveza, não é segundo Cristo. Então eu não botaria nenhum outro livro a esses que a gente tem aí. Não fazem falta, que são livros assim de uma paternidade de mente, de um infantilismo espiritual e de uma tutela de filosofias gnósticas tão contrárias ao sentido do ensino de Jesus e da encarnação, que só um idiota que não conhece essas coisas a fundo mesmo é que fica querendo essas exceções só por mera implicância, o que não é o meu caso. Carlão, você acha que essa pegada de Paulo dessas cartas divulgando essa história é que incentivou esses caras a escrever o Evangelho? Eu não diria que foi. Não, eu não diria que foi isso. Eu acho que eles foram escritos por necessidade, por contingência. Por divulgação do Evangelho. O Evangelho é para ser divulgado, para ser pregado. Então não foi por causa disso, necessariamente, que porque Paulo estava escrevendo, vamos escrever alguma coisa. Ao contrário. Eu acho que o Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente sob forte recomendação de Paulo, pelo próprio interesse de Paulo com o mundo grego, que era onde ele mais transitava. Paulo ia para lá. Era onde ele mais transitava. Ele diz que as necessidades ali interessavam muito pouco saber se Jesus tinha feito aquilo para cumprir Isaías, para cumprir Jeremias, para cumprir alguns profetas, porque os gregos não estavam nem aí, eles queriam saber da divina humanidade de Jesus. Eles queriam ver que quanto mais humano Jesus fosse, mais divino ele era, e quanto mais divino ele era, mais humano ele seria. Essa é uma consciência grega já pré-existente. Ao próprio Paulo, quando você vê os textos dos filósofos júnicos dos gregos, você fica admirado de ver a grandeza de percepção dos caras daquela região toda da Ásia Menor, de Éfeso, que a gente tinha recebido iluminações espirituais de percepção belíssima, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vamos adiante, troca. Ele tem uma... Vocês perceberam que às vezes ele tem uma linguagem até um tanto difícil de entender, mas a sabedoria que ele usa é uma coisa... A sabedoria como Deus usa ele é uma coisa incrível, né? E ele traz aí alguma coisa que a gente é bom a gente enfatizar aí. Por que em Mateus nós vemos a genealogia de Jesus a partir de Abraão? Pode ver que o Evangelho de Mateus começa assim dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa o relato da genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e daí por diante. Já em Lucas, olha só a diferença da narrativa da genealogia. Lucas começa da seguinte forma, vamos ver lá em Lucas 1. A genealogia vai estar no capítulo 3, 3:23. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou. Era filho de José, como se pensava, filho de Eli. Aí vai descendo até no versículo 38 chegar em Adão. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Por quê? Ele explicou muito bem. Por que Mateus se preocupa em descrever ou registrar a genealogia de Jesus desde Abraão? Porque o Evangelho de Mateus interessava primeiramente ao povo judeu. Como eu já falei, como ele falou, foi escrito para que o povo judeu soubesse que Jesus é o Messias. Então, como o povo judeu cria muito em Abraão e tal, eles se designavam filhos de Abraão, nada como relatar uma genealogia começando desde Abraão. Já o Evangelho de Lucas, que foi escrito depois até de algumas cartas de Paulo, porque Lucas era um médico, amigo de Paulo.
Paulo andava muito pregando pela Grécia. Lembra que ele pregou uma vez lá no Areópago, onde ele falou aos atenienses que cultuavam tantos deuses e tal, né? E tinha um altar ao Deus desconhecido. Paulo andava pela Grécia. Aí ele era amigo de Lucas. Ô Lucas, por que você não escreve um evangelho narrando os fatos, a história de Jesus, para me levar para esse povo lá da Grécia? Eles precisam conhecer mais quem é Jesus. Só que o Evangelho de Mateus não vai atender bem a necessidade deles, porque o Evangelho de Mateus fala sobre Miqueias, fala sobre algumas passagens de Jesus lá no Antigo Testamento, algumas profecias de Jesus no Antigo Testamento, como ele viria, como ele seria. E o povo grego não está nem aí para isso, eles querem conhecer Jesus como homem, porque o povo grego era muito chegado em filosofias, e a filosofia estuda basicamente o homem. Então eles querem conhecer Jesus como homem. Por que você não escreve, Lucas, narrando fatos, detalhes da vida de Jesus, enfatizando a sua humanidade? Aí Lucas, tá bom então. Ele reuniu alguns escritos que ele já havia lido de Marcos, porque vocês lembram que os evangelhos sinóticos, ou seja, os três que se baseiam em um, são Mateus, Marcos e Lucas. Provavelmente Mateus e Lucas se basearam em Marcos, que foi o primeiro dos evangelhos escritos. Então, Lucas agregou alguns textos, passagens, narrativas do evangelho de Marcos, reuniu mais alguma coisa que ele ouviu de outro discípulo de Jesus, e escreveu o evangelho de Lucas, o evangelho escrito por ele. E atendeu bem aquilo que Paulo precisava para levar até o povo grego. Está vendo como surgiram? Paulo escrevia uma carta para um amigo dele, chamado Filemão, e não estava nem imaginando que aquilo seria parte da Bíblia, que seria o livro mais publicado, mais editado, mais vendido, mais lido no mundo todo. Nunca imaginava isso. Ele escreveu uma carta ao povo de uma igreja lá da Galácia, esperando que aquela carta seria lida só por aquele povo. De repente, ela é lida pelo mundo todo até os dias de hoje. E teve até mais cartas que Paulo escreveu que foram perdidas, que nem foi citado aí. Carta da igreja de Laodiceia. Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. Como deve ter sido essa carta, hein? Aquela igreja que era a pior igreja lá das 7 igrejas do Apocalipse, na região da Turquia, né, Luciano? Que hoje não existem mais essas igrejas, hoje é um país super fechado, a Turquia. Imagine como Paulo deve ter descido a lenha nos Laodicenses. Talvez seja até por isso que a carta se perdeu, porque seria uma carta muito pesada, ia ser até difícil de ser lida nas igrejas hoje. Deve ser exortação do começo ao fim. Então, pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que essa carta se perdesse e nunca ninguém achasse, para a alegria nossa, né? Para a nossa alegria. Senão, essa carta seria muito pregada hoje, ia ser cajado puro, só cajado. Então, a carta aos Coríntios, que Paulo desce além, a carta aos Gálatas, não sei, é um sedativo, né, perto dessa carta que ele escreveu a Laodiceia. Então, gente, vocês veem como a Bíblia, o Novo Testamento foi formado e como chegou até nós? Cartas escritas a um amigo, cartas escritas a uma igreja. De repente, eles nem sabiam, mas acabariam compondo o livro que é a nossa regra de fé e prática, que é o livro mais editado, publicado, vendido, mais lido no mundo todo. Percebam aí a providência divina, percebam aí a provisão de Deus. E para que, olha só, se esse livro ele resistiu a tantos anos, a tantas perseguições, Deus preservou de forma que outros escritos não inspirados fizessem parte dele. Deus não permitiu que viesse, como o Caio citou aí, tantas outras cartas foram escritas, mas não serve para nada. Era cheia de meninice, cheia de ilusionismo, cheia de tantas fantasias, escritas por pseudo-apóstolos, homens que não eram verdadeiramente apóstolos, falsos mestres. E Deus não permitiu que nenhuma dessas cartas ou falsos evangelhos fossem acrescentados a esses que nós temos aqui. Coisa maravilhosa, né? Então é por isso que essa Bíblia que nós temos hoje, ela é fiel, é digna de toda aceitação. Toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento
foi somente isso que Deus permitiu que fosse agregado, e nós podemos ter a plena certeza que esse conjunto de 66 livros são os livros inspirados por Deus. E é neles que nós devemos basear a nossa fé. Então, por isso, por hoje é só. Ficamos por aqui. E na semana que vem mais coisa. Gente, essa aqui já é do Jefferson, né? Qual é o nome dele? Quem pegou as apostilas? E quem eu faltou entregar, na semana que vem eu prometo que eu devo trazer, tá bom? Faltou só material para encadernar. Leiam, estudem. A prova será baseada nessa apostila. E eu não vou falar o conteúdo dela todo nas aulas. Eu me preocupo somente em trazer outras coisas que não estão aqui. Trazer coisas da atualidade ligadas ao Novo Testamento para enriquecer um pouco mais a aula de vocês. Haja visto que são somente 4 aulas, tá bom? Então tudo que nós fomos na semana passada, aqueles slides estão aqui, os evangelhos sinóticos, o significado do evangelho, por que 4 evangelhos, a relação entre os 4, o que a plenitude dos tempos, eu coloquei aqui, o que significa, e o conteúdo de cada livro do Novo Testamento está tudo aqui. Então de repente eu posso fazer uma pergunta dizendo assim: qual o objetivo principal da segunda carta aos Coríntios? E agora, para me lembrar, eu não li, não estudei. Quem foi o autor do livro de Tiago? Muito fácil essa, né? Não? Mas eu posso fazer perguntas assim. Não se preocupem com datas, eu não vou obrigar vocês a guardar datas. Porque o segundo carta de João foi escrito no ano 80, 90. Não, se preocupem quem é o autor, o objetivo e o conteúdo. Só isso, tá bom? Por que é importante guardar o conteúdo? Porque se você tiver que trazer uma mensagem, de repente Deus coloca no seu coração falar sobre o assunto tal, você já vai lembrar qual é o livro do Novo Testamento que fala sobre esse assunto, qual é o livro que tem esse propósito. Vai ajudar vocês na preparação de mensagem, tá bom? Então por hoje é só. Deus abençoe a cada um, possa ter um bom retorno para os seus lares e guarde dando ânimo, força para prosseguir, para permanecer, para nunca jamais desistir, mas ir sempre em frente, tá bom? Deus abençoe. Se alguém trouxe uma oferta, pode também colocar ali na urna para o seminário, e Deus lhes dê uma noite boa, abençoada, cheia de sono, tá bom? E na semana que vem não faltem e convidem mais pessoas para já ir conhecer o seminário, para já ir frequentando a próxima matéria, tá bom? Deus abençoe. Mostrem a apostila, isso aí atrai bastante. Falou, olha o que nós estamos aprendendo, eu não sabia disso. Você sabia que algumas cartas foram escritas antes dos evangelhos, tal? Você sabia que o evangelho de Mateus foi escrito no judeu? Vai abrindo o apetite das pessoas, tá bom? Mostrem para as outras pessoas que isso deve atrair mais gente, tá bom? Isso. Se você está com pressa, eu posso pegar lá para você. Aí eu vou trazer na semana que vem o pessoal que faltou hoje, vou entregar hoje. Eu tenho até aqui, ó. Só não sei que já aliás, a segunda não tem mais. Mas vamos fazer mais, podem ser. Pastor, a Fernanda que eu moro na Santiago. Na cabeça dela, ela passa de dor de cabeça. Não, meu Deus, que é isso? ela sente tontura. Menina, eu vou orar, mas vai no médico. Eu falei, Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, tudo isso que pode ter causado, Pai, essa queda da televisão, Pai, declara em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, você vai ter a saúde, em nome de Jesus, amém. Mas como você conseguiu fazer a televisão? é porque eu acho que o Ronaldo colocou ela em cima da cômoda. E eu não sei se não ficou direito, não sei. Aí eu fui abrir a gaveta para me pegar a roupa. E na hora que eu peguei, é aquela televisão de 29. Aí veio, ela veio todinha. Não sei como. Eu acho que eu que dei prejuízo na televisão, porque a televisão ficou inteira aqui, né? Mas foi certo. Se fosse a minha televisão nova, ela tinha estilhaçado. Mas como é aquela de 29 antiga, ela veio todinho o tubo assim. A minha impressão foi que né? Mas a televisão ficou inteirinha aqui.
calor, né? Aqui, a cabeça. Não sei. Tem que fazer uma aqui, pastor, eu peguei em segunda Colossenses, né, 2,16, e Gálatas 2 também. Gálatas 2. Ah, é Gálatas 2. É, que a gente viu hoje, né? Capítulo 2 de Gálatas. E 1. 2 e 1, né? Nossa, nós somos hoje foi Gálatas 1 e Colossenses 2, tá? Obrigada. Fala sobre o ouro. Vai ser obras iguais. Animadas, né? É porque só tem horas pra Carlinha. É. Não, pode pegar. E aquele dia deu certo? Eles estão me contando? Não, não vou. Eu vou trabalhar. Ah, bom dia. Também não vou fazer isso. Então, tu não vai comer não? Não vai comer não. Não, tudo ele falou que eu pedi de salada. Mas tu falou que tava com vontade, a vontade de comer. Falei ontem, mas eu estava fraca. Ah, então você não vai comer porque você está forte no regime. Estou forte por um comigo. Cheio de cabeça. Tu é besta. Não é que é legal fazer isso, é tudo tonto. É legal ficar tonto? Às vezes.